Bom, pessoal, aqui quem fala é o Cláudio Castro, sócio da CLA Brasil. Hoje a gente vai ter mais um episódio aqui do CLA Talks. O objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre um setor da nossa economia muito importante, mas que a gente vê que poucas pessoas ainda conhecem. Para isso, a gente trouxe aqui duas feras, eu acho que duas lendas do cooperativismo, que eu tive a honra de trabalhar no período que eu trabalhei no Cicobi, onde vocês foram diretores. Então, Marcelo Carfora, Luiz, gostaria que vocês fizessem a apresentação aqui de vocês para que todos possam conhecer um pouquinho da trajetória de vocês e tudo que vocês fizeram para o cooperativismo de crédito no Brasil até agora. Bom, Cláudio, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela CLA, pelo convite de participar desse podcast. Eu me chamo Marcelo Carfora, eu sou cooperativista, administrador de empresas, tenho pós-graduação em gestão estratégica de cooperativas e me apresento como cooperativista porque é assim que eu me enxergo mesmo, Já estou há 28 anos no segmento, então além de ter participado de duas centrais, eu fiz carreira, na verdade, no Cicobi, Secresp, em São Paulo, na central de São Paulo, e comecei como coordenador financeiro e acabei sendo promovido aos cargos de coordenador financeiro, superintendente administrativo. A central implantou a governança, na época, já híbrida para o modelo dual, e eu fui alçado a diretor administrativo. Depois eu fui diretor-presidente em uma gestão e meia. E depois de 21 anos ainda fui convidado para trabalhar na Central do Rio, Cicobi, que hoje é o Cicobi Unimais Rio, mas na época era só o Cicobi Rio. Trabalhei lá como diretor administrativo e diretor de controles e riscos. Então fiz toda essa minha carreira e questões da parte voluntariada. Eu sou autor do livro Filos Cooperativa, Filosofando o Cooperativismo de Crédito. Tenho umas lives semanais que eu falo sobre minha história cooper, eu trago convidados e convidadas para contarem essa história, registrar, e trabalho nessa questão voluntariada na disseminação do cooperativismo de crédito. Por isso agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, não só de participar e trocar essas ideias e falar sobre o cooperativismo com um grande irmão meu do cooperativismo, que é o Luiz Borges, mas ao mesmo tempo divulgar o nosso movimento. Muito obrigado. Opa, eu que agradeço. Para a gente é uma honra ter uma pessoa aqui do seu calibre com a CLA. E Luizão, vamos lá. Bom, primeiro também quero agradecer a CLA, ao Cláudio, toda a equipe, da CLA pelo convite, e agradecer o Marcelo, mais uma vez juntos aqui, fazendo esse trabalho maravilhoso, que é falar do cooperativismo de crédito, é algo que nos inspira, é a nossa paixão, E assim como o Marcelo, eu também fiz carreira no cooperativismo de crédito, já são mais de 30 anos. Comecei lá pequenininho como office boy na Central Secresp, onde a gente se conheceu. E também fui crescendo, Sou graduado em Ciências Contábeis, então iniciei a minha carreira lá na Secresp, na área contábil. A gente vai poder falar um pouquinho aí de contabilidade, de auditoria. E também fui evoluindo dentro da empresa, assumi cargo de diretoria executiva na Central, trabalhei também em cooperativa singular, ocupei um cargo de diretor administrativo na corretora de seguros da Central Secresp, E como o Marcelo falou, eu sou um cooperativista de nascença, pelo menos a nascença profissional, E para nós é um prazer imenso estar aqui, podendo falar sobre o cooperativismo, podendo falar tecnicamente em alto nível, o quanto o nosso sistema cresceu, vem se desenvolvendo e o quanto ainda precisa se desenvolver. E eu tenho certeza absoluta que o podcast será excelente. Obrigado mais uma vez. Isso aí. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente precisa abordar, porque apesar da gente ver cada vez mais a presença das cooperativas nas mídias, patrocinando grandes eventos esportivos, por exemplo, mas muita gente ainda aqui na capital ainda não sabe o que é o cooperativismo. Lembro uma vez que eu estava no cinema e passou aquela propaganda de uma cooperativa no cinema, e o filho virou para o pai dele e falou assim, o que é aquilo? E o pai falou, é um banco, E eu acho que é o primeiro engano, Porque, na verdade, não é bem um banco, Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente o que é o cooperativismo e quais são os grandes números do cooperativismo, como que ele vem crescendo e se estabelecendo para cada vez mais estar aparecendo nas mídias e estar ganhando espaço dentro das grandes capitais também. Esse é um grande desafio do cooperativismo, que é a comunicação, Existe uma questão filosófica, muitas vezes, que se transformou para mim numa questão filosófica, Que é o famoso, a sociedade não nos conhece. Mas eu faço o inverso, eu acho que a gente tem que conhecer a sociedade. Então o cooperativismo ele tem que chegar nas comunidades,
porque assim que ele nasce, realmente ele se fortifica nas comunidades. Nos grandes centros é um pouco mais difícil, existe muito mais concorrência, não? A gente vê, por exemplo, bancos que saíram do interior. Hoje, por exemplo, existem 58% dos municípios do Brasil que são atendidos apenas por cooperativa. Então, as grandes instituições saíram desses centros, né? Talvez trabalhando com correspondente bancário, olhe lá, muito difícil ainda, né? Mas tem 58% dos municípios atendidos só por cooperativa. Então, você pode ter certeza que esse pessoal sabe o que é o cooperativismo. Então, nas grandes metrópoles já é um pouco mais complicado. Você não vê tantas agências, seria o que nós temos que chamar de pontos de atendimento, inclusive, não somos banco nem agência, né? Mas esse é um assunto que está sempre na pauta das grandes entidades de representação. Então, cabe a nós, as cooperativas, fazer o trabalho que eu falo de formiga mesmo, chegar na sociedade, na comunidade. Você também que participa de uma cooperativa, muitas vezes o cooperado ele chega em casa e ele não multiplica para a família dele. Então, eu também tenho uma questão filosófica. Onde estão os cooperados? Às vezes, eles estão mais próximos do que a gente imagina. E a gente quer sair para pregar no deserto, sendo que está aqui do nosso lado, né? Então, esse é um grande desafio sistêmico. E, novamente, a ONU declarou um ano internacional do cooperativismo, foi 2012, agora 2025, com o tema Cooperativas Constroem um Mundo Melhor. Eu vejo ações voltadas de sistemas ou de formas isoladas, cooperativas independentes, para disseminar. Mas eu ainda sinto que falta um pouco mais de empenho na hora de passar para a sociedade o que é o cooperativismo. Mas, eu volto a dizer, não adianta jogar isso para as entidades apenas. Nós também temos que fazer o nosso papel em disseminar o cooperativismo. Sim, interessante, né? Acho que nem todo mundo conhece, né, o que é o cooperativismo e a sua essência. A gente que teve o privilégio de trabalhar, eu, pelo menos, vocês ainda estão bem ativos, né? Vivem do cooperativismo no dia a dia. Mas eu tive o privilégio de trabalhar e fez parte da minha vida e, assim, marcou, né? Tanto que já de algum tempo a gente vem trabalhando muito com cooperativas, porque é um sistema muito importante para a nossa economia, né, Luiz? E só pegando, né, complementando o que o Marcelo falou em relação à comunicação, né, a gente, para entender um pouco melhor essa questão, né, de que em cidades menores o cooperativismo tem uma penetração e até as pessoas se identificam mais e conhecem um pouco mais sobre a filosofia cooperativista, a doutrina, a história, né? Porque o cooperativismo ele é feito de pessoas para pessoas, tá? Então existe uma relação intimista, né? E quando a gente chega em cidades maiores, né, os grandes centros, essa relação ela não se repete da mesma forma como nas cidades menores. E aí o desafio da comunicação ele precisa ser repensado, na minha opinião. Nos grandes centros, a linguagem de abordagem, por exemplo, de um gerente de relacionamento numa cooperativa de crédito, é uma linguagem do setor bancário, porque a gente foca muito em falar sobre o produto. Porque o produto é algo que o cooperado ou o cliente que está sendo prospectado, ele reconhece mais facilmente. Então, esse exercício de você fazer uma abordagem de uma empresa, uma pessoa física, um funcionário público, e mostrar para ele primeiro, né, o que é a cooperativa, como funciona, quais os benefícios. Eu diria que no grande centro a maioria das pessoas não teriam nem tempo para ouvir. Né? Então o trabalho realmente é um trabalho que precisa ser melhor estruturado. A gente que conhece aí um pouco, trabalha um pouco com comunicação, a gente sabe que a gente, para se comunicar e para poder inserir as pessoas dentro do contexto do produto, do serviço ou entrega do valor que as empresas se propõem, todo consumidor ele precisa passar por um processo de educação, né, que aliás é um dos princípios cooperativistas. Então, para a gente mudar esse jogo, eu particularmente acredito muito que a gente precisa investir em educação. Primeiro, obviamente, das pessoas que trabalham conosco nas cooperativas, os colaboradores, depois os cooperados que já estão conosco e em seguida com a sociedade de um modo geral. Tá? E educação, vocês sabem, né, é um processo em etapas, né? A gente precisa conduzir isso de forma muito estruturada e muito planejada. Conhecer uma marca, uma identidade, saber que é uma instituição financeira, que tem uma conta corrente, que tem uma poupança, que tem um investimento, que tem um consórcio, ou qualquer outro tipo de produto, é muito simples. Mas o cooperativismo é muito mais que isso, vai muito além, né? E é exatamente isso que o diferencia das demais instituições financeiras. Então, o propósito é esse, a gente precisa evoluir na educação. Complementando o que o Luiz comentou em relação ao cooperado, é importante também que quando a gente catequiza o
cooperado, né? Deixar bem claro para ele que ele não é o dono da cooperativa, ele é um dos donos. A cooperativa não é dele, é nossa. Nós vamos entrar daqui a pouco nos princípios, mas respondendo a primeira pergunta que você fez, e junto com essa, né, em relação ao crescimento, o cooperativismo ele vem crescendo todo ano acima da média das demais instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional. Tanto é que o Banco Central destaca o nosso segmento no famoso SNCC, que é o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, que está, claro, dentro do Sistema Financeiro Nacional. E ele publica um relatório anual chamado Panorama do SNCC. E ano após ano é constatado que, por exemplo, as instituições financeiras cresceram em média 13% do ativo, as cooperativas cresceram 20%, por aí vai, carteira de crédito, tudo. Hoje, quando a gente pega os últimos números que eu pude ver no birô da Confebras, que a Confebras ela consolida a cada 3 meses, até o primeiro trimestre deste ano, nós estamos com 753 cooperativas. Os números de cooperativas vêm diminuindo ano após ano, mas eles está havendo um movimento de incorporação. Então, ao mesmo momento que diminui o número de cooperativa, aumenta o número de pontos de atendimento, que são quase 11 mil já, né? E nós já estamos falando de 753 cooperativas com mais de 820 bilhões de ativos. Carteira de depósitos de 528 bilhões, crédito 523 bilhões. O ano passado, para se ter uma ideia, aí que eu quero pegar o gancho aqui em relação ao que o Luiz falou, que o cooperado pode entender, as cooperativas devolveram resultado no valor de 17 bilhões e 300 milhões de reais. Esse resultado em outras instituições financeiras ia para onde? Para os acionistas e para onde eles moram. Então esse dinheiro fica na comunidade. Então o cooperado começa a perceber que aquele retorno que ele tem sobre as operações dele, a participação dele, não é só para ele, fica na comunidade. Isso nós estamos falando de resultados tangíveis. 17 bilhões e 300 que entrou no capital, remuneraram o capital, ainda devolveram por meio de sobras. Uhum. E a economia que trouxe? Muitas cooperativas falam, olha, se você tivesse uma conta em outra instituição, nós teríamos pago aqui 2 milhões de tarifas. A nossa tarifa, como é abaixo, nós economizamos 1,5 milhão. Então, além do resultado tangível, nós economizamos mais 1,5 milhão na comunidade, por aí vai. Nós vamos falar daqui a pouco dos princípios, né? Então, esses números, e a gente percebe que o cooperativismo, historicamente, ele sempre cresce acima da média, e em momentos de crise ele cresce mais ainda, justamente porque as cooperativas conhecem o cooperado, a pessoalidade do atendimento, e ele se sente pertencente à cooperativa. Então, não que nós desejamos crise, né, Luiz? Eu até falo uma coisa de cada vez, né? A gente acaba de sair de uma 4966 dos impactos, não só nós, né? Todo o mercado bancário, financeiro, né? Mas logo em seguida vem, de repente, medida provisória do crédito consignado para algumas cooperativas. A gente cresce muito de crise, mas vamos pegar devagar também. Devagar, né? Então, é isso que o cooperado começa a enxergar, né? O que ele tem de benefício, não só para ele, mas para a comunidade em si. E só é possível porque todo mundo é cooperado. Perfeito. E assim, o crescimento, né, nessa monta que o Marcelo falou, né, acho que já faz mais de década, né, que as cooperativas crescem acima do Sistema Financeiro Nacional. Eu acho que é resultado não só, obviamente, do belo trabalho, né, que os líderes cooperativistas têm feito, mas também da transformação do sistema financeiro, né? Então, como o Marcelo já mencionou anteriormente, ao passo que as instituições financeiras estão aí cada vez mais fechando agências, as cooperativas, ao contrário, têm aberto mais agências, né? O Banco Central falou sobre isso recentemente, no evento que teve na semana passada, lá na Confebras, né? E essa evolução toda já nos projeta aí um crescimento que também foi afirmado aí pelo Banco Central, que até 2030 as cooperativas certamente terão aí uma participação de 10% de tudo que se movimenta no sistema financeiro nacional. Isso é uma meta que a gente já vem perseguindo há anos, né? E que inclusive compôs ali, né, a pauta da última gestão do Banco Central, né? Banco Central Hash, né, o nome da agenda, né, e a gente está muito próximo de conseguir isso. Eu não tenho dúvida que de repente vai chegar até antes de 2030, essa é a nossa torcida. Tomara, tomara. O cooperativismo, ele fez parte da minha vida, né, acho que vocês acompanharam o início da minha trajetória profissional, e eu lembro que a gente investia muito em educação, né? O sistema no qual a gente fazia parte investia muito em educação, e isso me ajudou muito, né? Eu acho que isso a gente pode pegar para fazer um gancho, né, sobre a importância do cooperativismo no desenvolvimento da comunidade, no desenvolvimento das pessoas, né? Impulsionar as pessoas a cada vez melhorar mais, a ter mais educação.
eu acho que isso está muito em linha com os princípios, né? Fala para a gente um pouquinho, eu gostaria que vocês trouxessem para o conhecimento de todos os principais princípios, né? Que talvez se vocês forem passar por todos, vai... Que dá para falar, são 7 princípios, então, né? A gente não vai discorrer sobre todos os princípios, né? Mas é o que rege, são princípios universais, inclusive. Embora nós estamos no mundo, o pessoal fala princípio universal, acho até bonito, né? Princípios mundiais, né, estabelecidos até pela Aliança Internacional do Cooperativismo. Que o primeiro é a livre adesão livre e voluntária, né? Certo. Então, o próprio princípio já diz, você não é obrigado a associar a cooperativa que queira você. Você que pode escolher a sua cooperativa, né? Então, é a livre adesão livre e voluntária. Depois você tem a participação econômica, que é pelo resultado que você tem com as cooperativas, com a própria cooperativa que você trabalha, pelas operações. Gestão democrática, aqui é bom a gente reforçar que na gestão democrática, independente do Cláudio ter 10 mil de capital e eu tenho 100 mil, na verdade é o contrário, tá, pessoal? Mas eu tô... a gente tem direito a um voto, é a mesma maneira. Então, o outro princípio que é muito importante, autonomia e independência, claro que dentro dos limites legais e estatutários, né? Nós temos uma lei, inclusive, específica, nós são 8 ramos, né? E nosso ramo, além da lei geral, que é 5764, tem uma lei específica, a 130, complementada pela 196, né? Aí vem o quinto princípio, que eu falo que é o mais importante, eu defendo por quê? Todos são importantes, 7, mas o quinto princípio é educação, formação e informação. Então, a meu ver, se você não educar, não informar e não formar, não adianta os outros princípios, se a pessoa não souber que existem, né? E é o que você falou agora, o mais importante, educar o sócio. E esse é um grande desafio, porque se a cooperativa, às vezes, ela tem metas, né, para colocar produtos e colocar o crédito à mão do seu cooperado, muitas vezes ela tem que saber falar não e educar o cooperado. Esse produto não é para você, nesse momento não, vamos refinanciar suas dívidas, que faz parte da educação. Os outros 2 princípios é a intercooperação, entre o próprio ramo e entre os outros ramos, e o 7º é o interesse pela comunidade, que é um princípio que eles têm, né? Como eu falei, o resultado não fica só para você, não é o resultado do Cláudio, do Marcelo, é o nosso resultado, né? Então são esses princípios que nos guiam, com destaque especial à educação, formação e informação. Essa parte de educação, de fato, é um diferencial, né, Luiz? Eu acompanho muito os colegas que a gente fez ao longo da carreira, eles estão sempre se atualizando, está sempre acontecendo algum evento, alguma novidade, né? E educação nunca foi tão importante para a sociedade, de modo geral, como é hoje, né? A gente vive aí a era do conhecimento, a tecnologia evoluindo cada vez mais, então o acesso à informação é enorme, né? Mas assim, a gente vive num país em que 88% das pessoas que ganham até 2 salários mínimos estão endividadas, né? Aí se você pegar as pessoas que ganham até 5 salários mínimos, mais de 70% estão endividadas. Isso, na minha opinião, é o que comprova que falta, por exemplo, educação financeira. Não é a única educação que falta. E assim, eu estou falando disso no momento em que informação sobre educação financeira é abundante, né? Então você acessa a internet, faz lá uma pesquisa, seja numa inteligência artificial ou no YouTube da vida, perguntando o que é educação financeira, o que eu preciso saber sobre educação financeira, você vai encontrar inúmeras informações, obviamente de qualidade e nem tanta qualidade assim, mas a gente percebe que a nossa população ainda tem certa dificuldade em buscar esse tipo de informação. O próprio Banco Central, né, ele exigiu, né, por meio de um normativo do Conselho Monetário Nacional, que as instituições financeiras obrigatoriamente devem ofertar ali aos seus clientes, no nosso caso aos cooperados, a educação financeira, mas isso ainda é feito de forma muito tímida, né? Então, eu entendo que, como o Marcelo falou, esse é o principal princípio e não é só relacionado à carência maior do brasileiro, que é a educação financeira, mas a educação, o conhecimento da minha informação é o que coloca qualquer pessoa, né, ativamente produtiva, né, num lugar de destaque, que inclusive é o que vai manter o emprego dela no futuro. Sim. Né? Então, a gente precisa estar sempre atento a isso e eu penso que as cooperativas precisam olhar para isso e usar isso como
mais uma arma nessa divulgação, nessa transmissão, né, para as pessoas, né, da importância do cooperativismo e aquilo que o cooperativismo pode contribuir para a transformação da vida delas, né. Eu até sempre faço destaque que a educação financeira é importantíssima, mas ela está contida na educação cooperativista. Muitas vezes eu me deparo com cooperativas que às vezes o próprio corpo dos colaboradores não conhece tanto o cooperativismo. A ponto da pessoa que está na cooperativa tem conta num banco. Mas pode acontecer. Até dirigente, às vezes, que é até uma questão mais complicada. Então eu sempre falo, primeiro, a educação cooperativista, a educação financeira está contida. Muitas cooperativas se preocupam apenas não, bater palmas, porque educação financeira, eu sou de uma geração que a gente nasceu assim, né? Você tem que ter uma casa, um carro, certo, e você tem que tomar um empréstimo, ver até quanto você pode pagar, né? Então, não é a taxa de juros, né? A gente foi educado assim. Agora não, como o Luiz falou, né? Existem N alternativas de você buscar essa informação, mas cabe às cooperativas. Só que eu sempre faço esse alerta. Educação cooperativista, a financeira está contida. Porque a pessoa, o cooperado, tem que saber o que é a cooperativa, não só a educação financeira. Ah, legal. Muito interessante. Acho que agora a gente vai mudar um pouquinho, né? Acho que vocês conseguiram explanar muito bem o número do que o cooperativismo representa no Brasil em termos de números, princípios principalmente, né? Muito focado também, pautado em educação, que é um pilar fundamental para o crescimento da nossa sociedade. E entrando agora num assunto um pouquinho mais técnico, né? Nós sabemos que boa parte das cooperativas singulares, elas têm uma estrutura bem enxuta, né? E além de ter uma estrutura enxuta, como vocês comentaram, o cooperado, ele pode fazer parte do conselho de administração, do conselho fiscal, então, ou seja, o cooperado, ele faz parte da gestão da sua cooperativa, certo? Isso traz alguns desafios, concorda? Sim. E a gente, conversando com vários amigos aí do cooperativismo, durante esse período que a gente vem atendendo várias cooperativas, a gente viu que esse é um ponto muito relevante a ser discutido e que a gente precisa trabalhar para trazer solução para singulares, né? Ou seja, como que vocês enxergam que esses desafios devem ser superados, né, gente? Bom, mais uma vez a gente precisa falar de educação, não tem como, né? Então, para que o cooperado entenda, né, a relevância, né, do papel dele dentro da cooperativa, no momento em que ele vai até uma assembleia e vota, no momento em que ele se escolhe fazer parte de um conselho de administração, de um conselho fiscal, ele precisa ser preparado para isso. Né? Então, muitas vezes você tem cooperados de diversas áreas. Né? Então, você tem lá o operário, você tem o empresário, você tem o médico, você tem, enfim. Não necessariamente essas pessoas vão possuir de imediato formação financeira ou mesmo conhecimento para estar no conselho de administração, no conselho fiscal, para fazer a gestão de uma instituição financeira. Então, essas pessoas, elas precisam necessariamente ser preparadas para isso, para conhecer ali, né, as suas responsabilidades enquanto dirigentes, para conhecer, por exemplo, né, como ler um balanço, né, da cooperativa, entender o que é o ativo, o que é o passivo, quais são as contas que compõem o passivo e ativo da cooperativa, enfim, como que a cooperativa gera riqueza, como a cooperativa investe o recurso, os indicadores legais que são muito importantes. Então, assim, é necessário que haja uma preparação nesse universo, como você citou, em que a cooperativa é muito enxuta. Isso é mais desafiador, né, porque, como eu falei, as pessoas normalmente não chegam preparadas, ou uma minoria chega preparada. E aí é o grande desafio, né, da sucessão, né? Então, aquelas pessoas que já estão há algum tempo, e por meio desse tempo, né, você falou mais cedo aí de que o sistema investe em educação, sim, investe bastante em educação dos dirigentes. Já tem certificação específica, obrigatória para dirigente em algum sistema? Exatamente. Mas, e quem é o próximo, né? O próximo, ele está sendo preparado da mesma forma, para quando ele chegar, ele está ali mais ou menos pronto para dar sequência no trabalho que vinha sendo feito. Então esse é um dos principais desafios, eu diria, que nós temos aí,
que é um desafio que remete à questão de sustentabilidade, né? Então, quer dizer que para a cooperativa existir por um longo espaço de tempo, ela precisa ter pessoas que vão garantir que isso ocorra da melhor forma possível. Para que as pessoas estejam preparadas para isso, elas precisam ser preparadas para isso. Então, é isso que a gente precisa focar. E assim, a gente costuma dizer que tudo passa pela governança. Então é muito importante. Nós temos modelos de governança, né, para cooperativas específicas, né? Cooperativas que trabalham só com capital e empréstimo, pode ter o conselho de administração, mas senão ela só tem a diretoria. Cooperativas de outro perfil, já tem, e dependendo da média de ativos nos últimos 3 anos, ela já tem que ter o conselho segregado de diretoria. Então hoje o Banco Central já não permite mais o modelo do monístico. Então tem que ser o modelo segregado mesmo. E essas pessoas que vão entrar, por exemplo, tem cooperativas que têm conselho de administração que podem abrir mão do conselho fiscal. Mas eles têm ciência de que os membros da administração vão assumir a fiscalização também. E aí depois nós vamos falar também da importância de auditorias, né, nesse processo do marco regulatório, que esse crescimento nosso ele é sustentado pelas mesmas regras das demais instituições financeiras. Então a gente não está aqui brincando de instituição financeira, pelo contrário, nós somos autorizados, normatizados, fiscalizados pelo Banco Central do Brasil. Cooperativa que é filiada, a supervisão auxiliar é feita pela sua central confederação e a independente, a supervisão é direta pelo Banco Central. Então a gente está realmente nesse mercado. Agora sim, algumas questões estão chegando para nós, como o compulsório, que era só para os bancos, agora está vindo para as cooperativas, né, de depósito à vista e trabalho com o rural. Então é isso que a gente coloca em mente. E que o Luiz colocou muito bem, vem na educação. Então não é só você falar, eu tenho aqui uma estrutura de governança capacitada e estruturada e tal. Mas e quem vai te suceder? Você já identificou, iniciou e você tem essas ferramentas para fazer isso? Né? Se não tiver, está colocando em risco a sustentabilidade da própria cooperativa e do segmento, se bobear, né? Esse é um ponto que tem que ser mais discutido, né, gente? Vamos falar a verdade, porque em todos esses trabalhos que a gente vem fazendo no cooperativismo, a gente se deparou com algumas situações, olhando especificamente as cooperativas singulares. Então, a gente precisa discutir mais essa educação de todo o corpo diretivo, vamos falar assim, da cooperativa de crédito, para amadurecer cada vez mais o sistema. E é um desafio que a gente tem que superar dentro dos processos de auditorias, ou auditorias cooperativas, auditorias internas, porque a gente precisa cada vez mais seguir num caminho de evolução dentro dessa estrutura de governança. Vocês tocaram num ponto importante, né? Acho que o Luizão falou, depois o Marcelo complementou, que é a questão de auditorias, né? E a gente precisa falar de 2 pontos que eu acho que são importantes, né? Primeiro, da auditoria das demonstrações financeiras. Então, o Luiz falou, a gente precisa educar os conselheiros e toda a diretoria, né, da cooperativa, para que eles saibam visualizar e tomar decisões com relação a isso. Então, nós da CLA, nós temos uma preocupação muito grande em trazer a mensagem correta, na linguagem adequada, mas garantir que todos entendam com clareza aquilo que está sendo apresentado. Porque, olhando especificamente o cooperativismo de crédito, a gente sabe que nem todo mundo olha as demonstrações financeiras com o mesmo conhecimento, talvez, não sei. Então, é importantíssimo que a empresa de auditoria ela traga isso, né? E também toda a parte de auditoria cooperativa, né? Então, especialmente, acho que esse ano o Banco Central está olhando a parte cibernética, né? Então, vou colocar um pouquinho de pimenta aqui nessa pergunta. Então, agora vocês que passaram a vida do outro lado, né? De, como fazendo parte do quadro diretivo, sendo diretores de cooperativas, o que vocês enxergam que as empresas de consultoria devem fazer, né? Para trazer melhor resultado, para fazer com que vocês possam tomar decisões mais assertivas com o trabalho, ter mais proximidade? Fala um pouquinho para a gente. Bom, nós somos dirigentes, né? Então a gente é da época, né, Luiz, em que o verbo utilizado literalmente era estou sofrendo auditoria, né? Eu achava estranha essa palavra, estou sofrendo auditoria. Depois a central, na qual nós participamos, a Secresp, ela era responsável, sempre foi responsável pela supervisão auxiliar, e ela também realizava auditorias. E nós nos destacamos porque, como a gente auditava nossas cooperativas filiadas, a nossa auditoria ela era mais preventiva do que corretiva, né? Então, depois isso agora não é mais realizado pelas centrais, mas o que a gente sempre esperou dessas empresas? A parceria.
Então, quando a gente vê, por exemplo, uma empresa de auditoria, seja cooperativa, que é obrigatória para todas as cooperativas, ou demonstrações financeiras, que para cooperativas de capital e empréstimo é facultativo, embora a gente percebe que a maioria delas não abre mão. Porque eu falo, se eu sou dirigente ou se eu sou cooperado, eu quero que as minhas demonstrações sejam auditadas, né? Então, dificilmente uma cooperativa não usa dessa prerrogativa. O que a gente espera? Justamente essa parceria. Não quantidade de apontamentos, mas a qualidade de apontamentos. E nós também temos que mostrar para o dirigente que o olhar que ele tem nas auditorias, seja cooperativa ou de demonstrações financeiras, que é externa, tem que ser de aliada. Ele tem que entender que as auditorias não são caminhos distintos, elas se complementam. E quando você integra as auditorias, né, com a governança, você fortalece a cultura institucional e também fortalece a imagem da cooperativa perante os cooperados e ao próprio segmento ao mercado. Então é isso que a gente espera, que haja essa sinergia, né, esse complemento que seja integrado e que haja a parceria da auditoria no sentido de trazer ações. Aquelas questões, você está sendo auditado, algum apontamento de repente dá para ser corrigido durante a auditoria? É isso que a gente espera. Olha, eu vou apontar, mas corrija esse apontamento nesse momento. Ou mais além, né, trazer sugestões em relação a determinado apontamento. E é isso que a gente espera, pelo menos quando atua como dirigente, né? Isso pode... E assim, a gente precisa lembrar que a auditoria, ela cumpre um papel, né, dentro do processo de governança, que é a terceira linha de defesa, né? Então, como se fosse ali a última etapa, né? Caso algo de errado, né, tenha ocorrido ao longo do processo, essa auditoria que é independente, né, que está ali do lado de fora, né, com olhar externo, vai observar ali, no caso, as demonstrações contábeis, no caso da auditoria cooperativa, olhar inclusive o comportamento da governança, agora fortalecido aí ao requisito da segurança cibernética, né? Se a cooperativa, dentro desses requisitos legais, sejam eles normas internacionais de contabilidade, sejam eles normas e regulamentos de controle interno, gestão de risco, se a cooperativa, e principalmente, né, se a cooperativa está cumprindo, né, com o seu papel perante o cooperado, né, alinhado aos princípios cooperativistas, a gente não pode esquecer disso, né? Então, esse olhar externo, ele ali é a nossa última linha de defesa e ele tem por obrigação, sim, em nome dos cooperados, inclusive, né, para passar a credibilidade que a instituição precisa ter em relação aos cooperados, mas também ao mercado, fazer um trabalho bem feito, precisa ser um trabalho parceiro, como o Marcelo mencionou, porque no final das contas o objetivo é de construção, é fortalecer a governança da cooperativa, né? Fortalecer a imagem da cooperativa com os seus cooperados, os investidores, o mercado onde ela atua. Então eu diria que trata-se aí de uma atividade, de um trabalho muito importante e sensível, e ele precisa ser muito bem feito e assim, é uma responsabilidade muito grande do administrador, principalmente na hora de escolher a empresa que vai fazer esse tipo de atividade, e eu diria até que ele tem a responsabilidade de não só observar a qualidade das entregas, mas inclusive se a qualidade não for a melhor, ele tem que cobrar, né? Como eu, na condição de auditado e o próprio Marcelo já o fizemos com empresas que na ocasião não nos auditaram e que infelizmente a gente chegou à conclusão até que era o caso de substituir, porque nós tínhamos essa preocupação genuína de estarmos respaldados ali pelo melhor. E essa questão que o Luiz comentou, eu sempre deixo bem claro para as pessoas que me consultam, que se você tem inúmeras empresas que podem fazer as auditorias de demonstrações contábeis, né? Tem que ter o registro no OCB, esse é o único requisito, né? E para a auditoria cooperativa tem que ser uma EAC, entidade de auditoria cooperativa, que é credenciada pelo Banco Central. Independente de você ter as opções, falar, poxa, eu tenho aqui as empresas credenciadas pelo Banco Central, lembrando que o Banco Central ele fiscaliza essas entidades, inclusive os dirigentes respondem como se fossem dirigentes de instituições financeiras. Só que independente de estar credenciado ou não, me preocupa quando o fator de escolha é o preço. Então acho que a gente comenta, se tem um lugar
uma conta que a cooperativa não deve economizar é na auditoria. Quando a gente fala de governança, eu gosto de juntar mais 3 listinhas, GRC. Governança, riscos e compliance. Eu gosto de deixar sempre bem claro. Marcelo, os pilares de governança, tudo bem, o IBGC ela alterou os pilares de governança em agosto de 2023, agora são 5, né? Não mudou muita coisa. Integridade, equidade, transparência, responsabilização, responsabilidade. E o último que é sustentabilidade, até para fazer um casamento com a ESG, né? Ou ESG, né? Isso em inglês e tal. E o pessoal pode falar, mas no pilar já tem governança e risco. Não, mas eu gosto de deixar bem claro. Inclusive, eu fico muito feliz quando eu sou apresentado para funcionários de cooperativa, eu falo, esse aqui é meu gerente de GRC. Governança, riscos e compliance. E aí o dirigente tem que entender que é onde não se economiza. Não se economiza. Você tem que ter qualidade na auditoria. Em primeiro lugar. Esse ponto. E segurança, né? Ele falou assim, se houver algum problema, a empresa pode até responder para o Banco Central, para o credenciário e tal, mas quem vai responder perante o Bacen é o CPF do dirigente. Sim, sim. A responsabilidade é muito grande. É importantíssimo que essa diligência do prestador de serviço seja feita com muito cuidado. O preço nunca pode ser um principal fator quando você está falando de uma auditoria, né, que é uma atividade regulada e de tanta importância para o negócio, de tanta importância para os cooperados, porque no final do dia o auditor está ajudando o quê? A dar mais segurança para os cooperados, concorda? E assim, além da segurança, como eu vou reforçar aqui novamente, é importante que a estrutura de governança ela olhe para a auditoria como uma aliada realmente. E assim, a ponto de apoiá-la nas decisões estratégicas. A relevância é tão grande que ela é um apoio decisivo para as suas decisões estratégicas. Sim. Você tem que olhar, não dá para você tratar isso como eu falei, não são caminhos distintos, se complementam. Sim. A gente está quase caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas é importante falar que assim, hoje a gente está focando muito nas singulares. Né? Então a gente está discutindo aqui alguns desafios das cooperativas singulares. E o Banco Central ele pontuou muito este ano a questão dos riscos cibernéticos. Né? A gente sabe que os sistemas eles são bastante protegidos. Tá? Os grandes sistemas investem muito em segurança. O Banco Central ele também faz um trabalho muito bom assim, de obrigar que as cooperativas tenham controles relacionados à segurança, mas infelizmente nos últimos anos a gente viu alguns casos em cooperativas singulares de incidente de vazamento de dados. Né? Por todo o conhecimento que nós temos e trabalho, a gente vê que em algumas cooperativas a estrutura local precisa ser aprimorada, né? Porque quando vem toda aquela questão sistêmica é algo super robusto, mas às vezes alguns processos locais, né, gerenciamento de informações ou pelos gerentes de conta, etc. Como vocês enxergam, né, esse desafio? Porque a gente vincula muito segurança à ferramenta, a sistemas, né, antivírus, mas a gente não se preocupa com o ser humano, né, porque no final do dia, por mais que você invista muito dinheiro em ferramentas, a parte humana, né, a capacitação é fundamental. E às vezes ocorrem falhas justamente nisso, né? Você fala, poxa, eu fiz a capacitação do pessoal, todo mundo treinou, eu participo de um sistema que tem a ferramenta, embora a gente tem que fazer aqui um alerta, né, Luiz? Uma coisa é você participar de um sistema, cooperativa que tem segurança, uma estrutura robusta, mas e você? Dentro da sua cooperativa, para fora, como que é seu funcionamento? E às vezes a gente vê tanto investimento em capacitação e aí basta um funcionário que foi capacitado, treinado, abrir um anexo que não era para abrir, né? Aí todo investimento foi jogado fora. Isso é tão relevante, né? E o Marcelo estamos fazendo aí um trabalho específico de planejamento estratégico e nós trouxemos, né, para a pauta desse trabalho as questões relacionadas à tecnologia e inovação, porque o sistema financeiro mundial e o brasileiro bastante na frente, inclusive em relação a muitos países do mundo, né? Ele tem de fato apontado, né, que esse é um caminho sem volta. Então a gente tem aí o Open Finance ainda, né, engatinhando, mas a gente já tem aí nessa proposta uma situação bastante sensível, que é a questão dos dados, né? Então veja bem, as pessoas elas terão a posse dos seus dados, terão liberdade de entregar os seus dados para a instituição que ela definir,
Mas com isso vem o requisito máximo, que é o requisito da segurança. Qual é o nível de segurança que o meu dado, o dado do Marcelo, o seu dado, ele tem, né? Quais são as camadas de proteção para que esses dados, essas informações financeiras da minha vida pessoal, meus hábitos de consumo, a operação de crédito que eu tenho, o investimento que eu tenho, não vaze, né? Então, isso coloca, de fato, esse assunto no centro das atenções, tá? Então, está no foco das auditorias. O Banco Central ele tem feito esse requisito nas auditorias aí cooperativas, né? E a tendência é pedir mais, né? Baixar, né? Aumentar o nível de exigência em relação a isso. A gente teve aí, né, essa semana, problema lá na Amazon, né? Então, assim, você viu, o mundo foi impactado por isso, né? Então, a gente não está falando aqui de um assunto que é corriqueiro. Pelo contrário, tudo hoje transita na internet. Tudo transita numa rede, tudo está hospedado na nuvem, numa determinada nuvem. Então, o requisito de segurança é muito necessário. E dentro desse contexto que eu falei, do planejamento, a gente teve um embate lá dos grupos, né? E foi exatamente essa questão que você falou. Pô, legal, né? Aqui no nosso sistema, no nosso cooperativo, a gente tem um aplicativo e ele tem uma série de camadas de segurança e tal, mas a gente ainda continua tendo problema de fraude, e o problema, como você mesmo falou, na grande maioria das vezes está na pessoa que está operando o sistema, e é o elo fraco, né? Porque os fraudadores, eles sabem como fazer essa engenharia social. E mais uma vez eu reitero, é responsabilidade da cooperativa, dos dirigentes da cooperativa, e quem sabe até com o apoio das empresas de auditoria, educar esse cooperado a como se proteger, né, de uma possível falha dele mesmo, que eventualmente vá levá-lo aí a abrir uma porta ali para o fraudador surrupiar ali os seus recursos financeiros. E assim, é interessante que isso tem sido disseminado constantemente, e eu até fui procurado por algumas cooperativas que, independentemente do escopo prudencial que o Banco Central exigiu, ou que a central que ele faz parte exigiu, não conste segurança cibernética, tem cooperativa já procurando e pedindo a inserção desse proativamente. Que legal. Eu falei isso porque sabe da preocupação que tem. Porque, Cláudio, só quem passou por isso, uma empresa que passou por um ataque cibernético pesado, sabe o risco que é. Exato. E o sono que a pessoa... Nem tem sono mais. Somente quem faz parte de comitê. Já acompanhei alguns casos. Recentemente a gente ficou aí em umas 2 semanas quase que sem dormir para poder ajudar um cliente em restabelecer toda a operação. E vocês falaram muito bem. Essa pauta tem que entrar na agenda executiva. Todos precisam entender que o risco cibernético é algo que, infelizmente, está aí. O Brasil é um dos países que mais sofrem com ataques cibernéticos. Casos de engenharia social, eu trabalho com muitas empresas com esse tema, então posso afirmar, não é fácil trabalhar a educação, conscientizar todo mundo para tomar os cuidados adequados, mas isso tem que começar na diretoria. Porque se a diretoria entender que dentro do seu planejamento esse é um risco estratégico, a mensagem vai ser disseminada com mais facilidade, digamos assim. E é isso aí. Legal, bom saber. Isso tudo passa na governança. Exato. Tá jogando responsabilidade. A responsabilidade, tudo passa na governança. Muito bom, estamos caminhando para o final. Eu acho que antes da gente finalizar o nosso bate-papo, que está muito gostoso, confesso que para mim é uma honra sentar aqui com vocês. Eu sou fã de vocês dois, vocês me ajudaram lá no começo da minha carreira, e hoje estar aqui com vocês, para mim é algo gratificante. Me sinto que eu consigo ajudá-los um pouquinho nesse processo de disseminar o cooperativismo no Brasil, tá? Então, tanto para mim quanto para a CLA, isso é um prazer enorme, né? A gente fica muito feliz em poder fazer parte do cooperativismo no Brasil, poder ajudar. A CLA nos Estados Unidos, eu acho, é um dos principais players em atendimento a cooperativas de crédito, né? Então, aqui no Brasil, a gente quer seguir o mesmo exemplo, a gente quer garantir que as cooperativas tenham um atendimento muito legal.
E para isso a gente tem que trazer pessoas como vocês, né? Para que a gente possa criar esse debate, para que a gente possa trazer o conhecimento para mais pessoas e divulgar o cooperativismo, né, gente? Acho que esse é um dos principais objetivos de estarmos aqui. Então, para encerrar, eu gostaria que vocês dessem uma palavrinha, assim, o que vocês acham que, as cooperativas devem fazer para poder continuar sustentando o crescimento saudável, isso é importantíssimo falar, de forma ética, de forma íntegra, com muita segurança para garantir sustentabilidade para os seus cooperados. Bom, eu não acredito que vai ser muito diferente a nossa resposta, né? Então fica tranquilo que ninguém está copiando de ninguém, não. A gente conversa muito isso. Inclusive eu tenho uma parceria com o Luiz justamente voltada a essa questão, que a mensagem é não desistir da busca, né, pelo equilíbrio da essência e o resultado. Então eu temo muito quando algumas cooperativas começam a ter metas dela e não metas do cooperado. Ou quando a gente vê de repente algumas divulgações em mídia, como você bem disse, né? Nós sabemos o que é cooperativismo, a sociedade não. Então quando eu vejo algumas publicações, as maiores cooperativas, mesmo demonstrando cooperativas de outros sistemas, eu temo, falo assim, nós sabemos que por benchmark é legal você saber, né? Deixa eu ver o que essa cooperativa está fazendo para se destacar. Mas a sociedade talvez comece a enxergar competição onde é para enxergar cooperação. Então, a grande mensagem que eu passo realmente é essa. Eu digo o seguinte, resultado sem essência é bancarização. Também, você ter essência sem resultado é extinção. Ninguém que está para sonhar. Então, que a gente busque o resultado pela nossa essência, que aí sim é o cooperativismo. Essa é a mensagem e é a minha frase, que todo mundo já conhece, né? Eu acredito no Brasil, pois acredito na força do cooperativismo. Muito bom. E nesse contexto, né, que o Marcelo comentou, a cooperativa ela precisa ter uma boa estratégia, uma estratégia que coloque o cooperado genuinamente no centro dela, né? Então, a cooperativa é feita para o cooperado. E qualquer empresa que se preze hoje, sendo cooperativa ou não cooperativa, tem que entender que no mundo de alta competitividade, você precisa priorizar o cliente, no nosso caso, o cooperado. Não dá para ser diferente. E, principalmente, a gente não pode abrir mão da questão da educação, que foi falada aqui de forma incansável. E a educação organizacional, a gente precisa ter cada vez mais em nossos quadros pessoas preparadas, os melhores profissionais mesmo, para a gente poder acompanhar essa evolução tão pujante que a gente vive, ao ponto da gente não ter certeza de como será o próximo mês, né? Então, a estratégia ela precisa existir, ela precisa ser adaptada, ela precisa considerar o cooperado no centro da estratégia e as pessoas envolvidas, elas precisam estar o tempo inteiro aprendendo, né? Então, eu acho que passa por isso. E a minha mensagem final é, obviamente, agradecer aqui mais uma vez, né? Tá com o Marcelo, tá com você, dizer que foi um prazer enorme, agradecer aí pelo convite da CLA, dizer que para nós é um orgulho, né, Cláudio, ver você aí despontando na carreira. A gente tem algo em comum, eu e o Marcelo, que da mesma forma que a gente teve essa oportunidade que o cooperativismo nos deu, a gente gosta muito de ver as pessoas com quem a gente conviveu profissionalmente, evoluíram, né? E a gente vê um pouquinho da gente em todo mundo que a gente encontra, assim como a gente encontrou você há alguns meses atrás e viu aí o sucesso que você tem conseguido. Desejar a CLA muito sucesso, né? E dizer que a gente está sempre à disposição. Com certeza, para falar de cooperativismo não tem horário, né? É a nossa paixão, né? Então a gente faz aqui à vontade. E também um abraço aqui para toda a equipe da CLA, em especial também a Suzy e ao Eduardo, que tocaram com maestria esse podcast, tiveram paciência com a gente aí. É isso aí, parabéns. Muito bom, muito bom. Suzy, muito obrigado. Gente, então acho que a gente finaliza o nosso bate-papo. Novamente, muito obrigado. Espero que seja o primeiro de muitos, né? A CLA vem atendendo várias cooperativas nos últimos meses, últimos anos, então para a gente é uma honra enorme receber vocês aqui, né? E para finalizar, primeiro agradecer todo mundo que está participando, né? Está acompanhando nosso bate-papo. Fique à vontade para nos procurar
né? Depois a gente vai marcar todo mundo aí no LinkedIn para que vocês possam procurar o Marcelo, o Luizão, tá? São pessoas com muito conhecimento. E vamos finalizar, né, gente? Eu acho que uma mensagem importante que a CLA gosta sempre de dar é que o CLA Talks, ele é feito do mercado para o mercado. Então, o objetivo no final é que a gente possa trazer conhecimento, mas principalmente ouvir quem está no mercado, né? Ouvir quem está vivendo o desafio, ouvir quem está inserido e não simplesmente trazer aqui o ponto de vista somente de nós, consultores, né? Mas sim o ponto de vista de vocês que estão vivendo o dia a dia do cooperativismo. Então, gente, muito obrigado. A gente encerra por aqui. Falou.